Meu texto para esta noite está no livro de João, no capítulo 5. Se puder acender mais uma fileira de luz aqui, eu vou agradecer. Evangelho de João, capítulo de número 5. E nós fomos ricamente abençoados pelas palestras que nós recebemos ontem. E principalmente pastores, nós amamos quando Deus envia outras pessoas para pregar, né? Que é o tempo da gente só receber, né? Mas nesta noite eu quero compartilhar com vocês esse texto. Eu vou ler na NVI e você acompanhe-me. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Eu estou lendo na Almeida, revista e corrigida, mas não tem problema não. Depois eu volto para a NVI. Esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus então lhe disse: levante-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe então, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi anunciado aos judeus, e aquele homem anunciou aos judeus que era Jesus quem o curara. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Palavra do Senhor, amém? Deus, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que o Senhor libere essa palavra e o Senhor ministre essa palavra em nossa mente e em nosso coração. E eu oro para que o Senhor abençoe esta palavra. E o Senhor faça com que esta palavra ganhe força de sobrenaturalidade e que ela entre em nossa mente e coração, estabelecendo o governo de Deus e a força de Deus. Que haja curas, que haja milagres, que haja transformação, que haja libertação, que a visão seja aberta, que o entendimento seja alargado, que a profundidade do reino de Deus venha e que nós possamos, Senhor, ser transportados para um outro nível. Eu oro para que o Senhor fale a cada mente e cada coração, e eu oro com ações de graça. Todos digam amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou meditar na tradução da NVI, que é o
a tradução base de onde eu tirei a minha ministração. E o meu título para esta noite é Destruindo Argumentos Contrários através do Sobrenatural. Destruindo argumentos contrários através do sobrenatural. Quando estava meditando nesse texto, eu fiquei a pensar sobre algumas verdades que Jesus ensinou para esse moço. Mas também eu percebi nas entrelinhas desse texto que situações adversas, problemas, enfermidades, doenças, crises, situações que não mudam, podem estabelecer argumentos contrários ao propósito de Deus para a nossa vida, e nós podemos acabar aprisionados nesses argumentos contrários, aceitando situações que já deveriam ter sido mudadas e ainda não foram mudadas, aceitando cativeiros espirituais, aceitando, carregando pesos, fardos que nós não precisamos carregar, não temos necessidade de carregar. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração que Deus, o Deus de toda bondade, Ele tem um jeito especial de quebrar esses argumentos, de destruir esses cativeiros, de libertar os cativos, de transportar esses cativos para um outro nível de entendimento e de revelação e sabedoria, para que eles possam dar um passo adiante e não ficar esperando. Olha a situação desse homem, ele ficou esperando 38 anos, uma vida. 38 anos esperando. E nós muitas vezes, irmãos, ficamos esperando coisas por muito tempo. Mas nesta noite eu quero dar passos com você e te ajudar a destruir os argumentos contrários. E talvez você esteja se perguntando: pastor, como é que é possível fazer isso? Uma única palavra: o sobrenatural. O sobrenatural pode destruir tudo isso. E foi isso que Jesus fez. Eu estava estudando a palavra e a Bíblia diz que algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, e ali havia um tanque em aramaico chamado Betesda, e nesse tinha 5 pavilhões ou 5 entradas, e ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas. A primeira coisa que eu quero pensar é que nós temos que destruir ações paralisantes, situações paralisantes, pensamentos paralisantes. Observe o texto que há 2 palavras aqui: as pessoas estavam doentes. É possível ficar doente, infelizmente, mas nesse caso as pessoas estavam doentes e algumas eram inválidas. Eu estava pensando nessa palavra inválida. É uma palavra muito dura para você aplicar a um ser humano, concorda? Fulano ficou inválido. A etimologia da palavra inválido é muito, muito profunda. Eu estava procurando os sinônimos
E um dos sinônimos de inválido é ilegal, ilegítima, ilícito. O diabo tem prazer em deixar pessoas paralisadas. As trevas têm prazer em deixar pessoas paralisadas. É impossível que a gente não passe por lutas, é impossível que não venham problemas. Todavia, nós não podemos ficar inválidos, paralisados. E às vezes o casamento está paralisado. Às vezes a vida financeira está paralisada. Às vezes a vida ministerial está inválida. É como se a vida ministerial tivesse perdido a vitalidade. Deveria estar pulsando no compasso do Espírito Santo e se movendo nas águas curadoras de Deus, mas por alguma razão a vida ministerial ficou paralisada, ficou doente. Então a primeira coisa que eu quero que você pense nesta noite é que tudo aquilo que veio para te paralisar, as ações que vieram para te paralisar, eu quero que você determine que elas são ilegais, ilegítimas, porque Deus te fez para movimentar, Deus te fez para o progresso, Deus te fez para dar certo, Deus te fez para funcionar. Qual é o objetivo do microfone? Funcionar. Um microfone inválido não serve. Deus te fez para funcionar. Amém? Os céus estão conspirando para que você funcione. Mas as trevas querem aprisionar pessoas. Eu participei de uma reunião, eu nunca esqueço dessa reunião, nunca esqueço. Deve ter aproximadamente quase uns 30 anos que eu participei dessa reunião. Estávamos fazendo uma reunião na igreja. E havia um departamento que ali estava paralisado, ali estava difícil de romper. E o pastor disse para uma irmã: irmã, você tem o perfil para liderar esse departamento. E esse departamento precisa de você. O pastor falou com ela na reunião, na presença de todas as pessoas. E ela disse assim: pastor, eu estou tão bem sem fazer nada. Uma pessoa que está paralisada. Ou seja, a preguiça é paralisante. A preguiça é paralisante. Tem gente que se acomoda bem com a preguiça. Mas nesta noite Deus vai quebrar esse demônio da preguiça em nome de Jesus. Pastor, mas aqui não tem. Glória a Deus, então é para quem está assistindo lá nos Estados Unidos, está assistindo lá no Japão, né, em outros lugares, porque a mensagem está indo. E em nome de Jesus eu profetizo que não vai ter na sua casa, não vai ter na sua família, que lá haverá progresso, que não haverá pessoas inválidas lá, que haverá pessoas produtivas, conquistadoras, pessoas que levantam de manhã, de madrugada, que vão atrás, que lutam pelos seus sonhos, que estudam, que fazem faculdade, que mergulha a cara no livro, que tem objetivo, que corre atrás, porque sabe que Deus é o Deus do progresso, Deus é o Deus da vitória. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Por onde Jesus ia, ele não conseguia ver as pessoas inválidas, ele não conseguia ver isso. Jesus olhou para aquele homem, Jesus viu o progresso da vida daquele homem. Eu estive, irmãos, num lugar onde se trabalha com drogados, e eu estava lá para ministrar para os drogados. Eu tinha aproximadamente naquela casa 40 homens. E enquanto eu estava lá preparando para ministrar a palavra, subiu uma ira dentro do meu coração. E a ira estava quase explodindo. E eu ficava pensando,
dentro de mim: meu Deus, quantos filhos estão precisando desses pais em casa e eles estão aqui paralisados? Quantas esposas estão precisando desse marido em casa, eles estão aqui paralisados? Quantos patrões estão precisando desses profissionais? Tinha profissionais lá bom, tinha pessoas que trabalhavam com carpintaria com imensa habilidade, mas estavam lá paralisados. Irmãos, as trevas têm interesse em montões de pessoas paralisadas. Se você for olhar na sociedade, você vai ver pessoas paralisadas pelo alcoolismo, pelas drogas, pelas doenças, pela depressão. A depressão tem atacado, a depressão tem paralisado pessoas. Tem um monte de gente adoecida, mas nesta noite, em nome de Jesus, nós precisamos enfrentar os argumentos paralisantes e destruir eles pelo poder do nome de Jesus Cristo e declarar no reino da nossa vida, nos céus da nossa cabeça, que nós não ficaremos paralisados, porque o Senhor é o Deus que nos leva para o progresso. Nos leva para o progresso. Você está em tempo de treinamento. Eu fiquei irado naquele lugar, e quando eu peguei a palavra para pregar, o meu objetivo era arrancar aqueles homens daquele lugar. Eu percebi que um daqueles homens ficou interessadíssimo pela minha Bíblia, e era uma Bíblia que eu era apaixonado por ela, e eu não queria doar a minha Bíblia, e eu queria ficar com a Bíblia, e o homem estava apaixonado pela minha Bíblia. Eu deixei a Bíblia em cima do banco, ele pegou a Bíblia e ficou namorando a Bíblia. Eu não queria dar minha Bíblia para ele. Eu pensei, se eu dar minha Bíblia para ele, pode ser que ele não use a minha Bíblia. Mas depois eu pensei, repensei, e eu disse: Deus, a Bíblia é o único livro que pode arrancar esse homem de onde ele está. Então dei a Bíblia para ele, semeei a Bíblia na vida dele. A Bíblia é o livro que nos arranca do lugar de paralisia e nos move em direção ao sobrenatural. Dê um aplauso a Deus pela Bíblia. Porque na Bíblia nós encontramos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela é capaz de entrar tão profundamente, que ela é capaz de quebrar todo argumento de doença e de miséria e de paralisia, para que nós possamos avançar em direção ao poder de Deus. Você pode receber o poder de Deus hoje. E quando o poder de Deus vier, Ele vai quebrar toda a paralisia da sua vida. Destruindo argumentos contrários através do sobrenatural. Jesus faz isso. Oh, aleluias. O inimigo, irmãos, quer nos distrair, quer nos paralisar através de várias circunstâncias. O inimigo tem interesse em pessoas paralisadas, estacionadas. Esse homem ficou 38 anos, uma vida. 38 anos ele poderia ter feito quantas faculdades, não é verdade? Em 38 anos ele poderia ter construído quantos negócios, não é verdade? Quantas almas ele poderia ter ganho para o Senhor? O homem de Deus não pode concordar com nenhuma área de paralisia na sua vida. Eu estou aqui nesta noite, como profeta do Senhor, para dizer para você que se existe uma área da sua vida onde as coisas estão paralisadas, que Deus quer nesta noite destruir todos os argumentos que estão aprisionando essa área da sua vida, para que você seja liberto e para que você cresça em direção ao progresso de Deus, porque o Senhor te chamou para dar certo, o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor. Não é apenas vencedor, é mais do que vencedor. Então, se há alguma área paralisada na sua vida, nesta noite ela será quebrada em nome de Jesus, e todos os argumentos contrários ao progresso serão destruídos pelo poder de Deus. Número 2, o sobrenatural. É interessante que quando Jesus sobe a Jerusalém, ele sobe para levar lá o sobrenatural. Mas o sobrenatural já acontecia nesse lugar. Diz a Bíblia que um anjo descia de tempo em tempo, e o anjo revirava as águas. E assim que o anjo revirava as águas, a primeira pessoa que entrasse no tanque após o movimento do anjo era curada. Mas era cura apenas para uma pessoa. Só uma pessoa era curada. E naquele lugar jazia uma grande multidão. Portanto, não haveria cura para todos. E a Bíblia diz que de tempos em tempos o anjo se manifestava ali e revirava as águas.
Esse anjo fala do coração de Deus. Quando Deus olha para a terra e Deus vê coisas paralisadas, Deus sabe que aquilo que está paralisado vai apodrecer, vai adoecer, vai trazer prejuízo. Então Deus sempre envia um socorro sobrenatural. Sempre envia. Deus sempre envia um socorro sobrenatural. E o anjo descia de tempos em tempos, de tempos em tempos. Mas por alguma razão esse homem não era alcançado através do movimento do anjo. Embora o anjo fosse forte, embora o anjo fosse hábil, o anjo não conseguia alcançar esse homem. Eu quero dizer para você que nós amamos a medicina, nós não temos nada contra a medicina, mas talvez a medicina não resolva o seu problema. Nós amamos a psicologia, mas talvez o psicólogo não resolva o seu problema. Nós amamos os estudiosos das finanças, e é bom estudar sobre finanças, não é verdade? Mas talvez ele não resolva o seu problema, talvez o seu problema não possa ser resolvido por eles. Porque mesmo o anjo tendo grande poder, ele não conseguiu resolver o problema desse homem. Esse homem continuava lá. E Jesus chega para esse homem, e Jesus faz para ele uma pergunta interessante. Jesus foi lá para manifestar o poder de Deus lá. Mas Jesus pergunta a ele: quer ser curado? E o homem então responde para Jesus: Jesus, eu quero. Eu estou desesperado para ser curado. O que eu mais quero é ser curado. Só que tem um detalhe: eu até tento, mas eu não consigo. Irmãos, é tão difícil quando você planeja, mas os seus pensamentos mudam rapidamente. Você até planeja um bom projeto, mas aquele projeto não consegue dar certo. Você não tem força para alavancá-lo. Você até fala que vai fazer a academia e não vai parar nunca mais, mas você não consegue. Você até fala que não vai comer mais o bolo, mas você não consegue. E talvez você precise de um reforço sobrenatural. Talvez há alguma coisa que está te atrapalhando você, está te paralisando nesse ponto. Você quer avançar, mas você não dá conta. Mas é interessante que Jesus chega para esse homem e Jesus disse assim: você quer ser curado? Ele diz: eu quero, eu só não consigo. Ele diz: todas as vezes que eu estou tentando ir, outro entra na minha frente, outro vai antes de mim, eu sempre fico para trás. Essa síndrome do coitado, eu sempre fico para trás. Todas as pessoas que estão nessa argumentação almática, e faz muito sentido para esse homem, ele não estava sendo mentiroso nem hipócrita, faz muito sentido, porque os argumentos dele são argumentos lógicos, concordam? Porque ele estava lá há 38 anos, ele estava doente há 38 anos, então o argumento é lógico. São chamados de sofismas. Sofismas são argumentos lógicos. Faz sentido pela história, faz sentido pela vivência. Mas esta noite, Deus te trouxe aqui para quebrar a lógica. Para quebrar a lógica. Porque a lógica não está te ajudando. A lógica não está te ajudando. A lógica não está te curando. Esse pensamento lógico não está resolvendo. Então, quando a lógica não funciona, pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que ser irracional? Não, por favor. Mas eu quero que você se permita se revestir de sobrenaturalidade, porque você está sendo muito natural, muito lógico. E se você continuar sendo natural e lógico, você não vai sair de onde está. Sabe o que eu estou te convidando a fazer? Admitir que a sua lógica não resolve e dizer: Deus, eu preciso de um
milagre para sair de onde eu estou e ir para onde o Senhor quer me levar. Eu estou te chamando nesta noite para dizer: Deus, eu sou tão lógico, tão racional, faço tantas contas, mas no final não consigo resolver. Então, Senhor, porque o pensamento dele está correto, é um sofisma, é lógico, é racional. Ele está lá há 38 anos, ele diz: outro sempre vai antes de mim. Nesta noite, eu quero te contar uma coisa. Talvez você ainda nunca ouviu isso, mas você não pode ser completamente lógico, porque se você for lógico, você não vai aceitar carregar a cruz. Quem é lógico não aceita carregar a cruz. Quem é lógico não consegue nem dar o dízimo, porque ele não pode acreditar que 90% é mais do que 100%. Então, se você for lógico, você não vai andar por fé. Quando Jesus estava atravessando o mar, havia 12 discípulos lá. 11 ficaram na lógica. Qual era a lógica? De descer do barco e pisar na água, afundar. Mas houve um lá que era maluco e lógico. Ele desceu do barco em meio à tempestade. Ele andou sobre as águas. Deus quer destruir a sua lógica hoje. Destruir a sua lógica hoje, porque os argumentos lógicos estão acabando com a sua vida, estão acabando com a sua racionalidade. Você nunca encontrará Deus assim. Nunca. Para começar, a salvação é um ato da graça, porque Deus sabe que se dependesse da sua lógica e da sua racionalidade, você nunca iria para o céu. Então, por isso mesmo, Ele despejou graça, e Ele derramou graça, e pela graça você acessa os céus, e você anda por fé. Você é aquele que anda por aquilo que crê, e não por aquilo que você vê. Mas muitos querem andar pela lógica, querem andar pelo que vê. Não ande pelo que você veja, ande pelo que você creia. Vai dar certo. Decida andar pelo que crê e não pelo que vê. E é interessante que Jesus disse para esse homem: você quer curado? Ele diz: eu quero, só não consigo. Por que ele não conseguia? Porque o corpo não reagia. E é interessante que Jesus dá para ele uma palavra, e quando Jesus dá para ele uma palavra, algo maravilhoso acontece. O sobrenatural entra em ação quando Jesus libera sobre ele uma palavra. E é interessante que Jesus libera uma palavra divina na vida desse homem. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre essa questão da palavra divina, porque a palavra divina, ela é essa força movedora, essa força terrível, essa força impactante, que é capaz de quebrar os grilhões. Quando Jesus foi para a cidade de Gadara, na cidade de Gadara havia um homem, e a Bíblia diz que esse homem, ele andava pelos sepulcros, ele comia resto dos sepulcros, e a Bíblia diz que aquele homem era um problema para a sociedade de Gadara, porque eles tentaram aprisionar aquele homem, tentaram aprisioná-lo com correntes, mas ele quebrava as correntes, ele fazia das correntes migalhas, e a Bíblia diz que ele andava uivando pela cidade, pelos sepulcros, era um problema para a sociedade. Mas um dia Jesus pisou na cidade de Gadara, e quando esse homem viu Jesus, os demônios se manifestaram e vieram ao encontro de Jesus e disseram: Jesus, filho do Deus vivo, por que vieste nos destruir antes do tempo? E Jesus liberou apenas uma palavra: sai! E quando Jesus liberou a palavra, todos os grilhões e cadeias se quebraram, se partiram. E a Bíblia diz que este homem foi liberto por uma única palavra de Jesus.
O que aconteceu com esse homem junto ao tanque de Betesda? Ele estava lá há 38 anos, mas naquele dia que Jesus apareceu lá, Jesus liberou uma palavra divina sobre ele. Jesus disse: levante-se, tome a sua cama e ande. E quando essa palavra foi liberada, era uma palavra divina, saída da boca de Deus. E quando ela entrou no coração daquele homem, ele se levantou e ele se colocou de pé, e ele pegou a sua cama e ele começou a andar. Antes ele precisava estar numa cama, agora ele carregava a cama. Antes ele tinha que ser transportado pela esteira, agora não, ele carregava a esteira. O que acontece com alguém que recebe uma palavra de Deus? Ele se levanta, ele se coloca de pé, e ele passa a se movimentar de maneira diferente. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus, e quando Deus libera uma palavra, acontece. Jesus libera uma palavra divina na vida deste homem: levante-se, toma a tua cama, anda. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou, pegou a sua cama e começou a andar. Mas aquele dia era sábado, e na tradição dos judeus não podia carregar a cama no sábado. Então os judeus vão atrás dele e dizem: olha, você não pode carregar a sua cama, é sábado. Mas como nós sabemos que esse homem recebeu uma palavra divina? Porque a palavra entrou no coração dele. Entrou a tal ponto que quando as pessoas questionaram: você não pode carregar a sua cama, ele disse: oi, peraí, moço, eu estava há 38 anos doente, e um homem apareceu e disse: levante-se, pega a sua cama e ande. Foi isso que eu fiz. Levantei, peguei a minha cama, estou andando. Ele disse: mas você não pode andar. A tradição diz que você não pode andar. Ele diz: eu não estou preocupado com a tradição. Foi o homem que me falou para mim levantar e andar. Você entende? A palavra entrou tão profundamente nele que curou completamente. Você sabe qual é o nosso problema? É que a palavra às vezes entra apenas na nossa mente, mas nunca alcança com profundidade o nosso coração. E por isso nós nunca ficamos de pé. Se entrar na mente, vai entrar apenas no racional, apenas no lógico. E no racional e no lógico você afunda. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ela entra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ou seja, ela entra e ela faz o que Deus mandou fazer. E qual é a palavra que Deus liberou na vida desse homem? Levante-se! Foi a palavra que Deus liberou para ele. Eu acredito que essa palavra é muito profética para nós hoje. Levante-se, carregue a sua cama. Mas os argumentos que estavam lá na alma dele, pastor, o que aconteceu? Foram quebrados. Quando a palavra de Deus entra em nossa vida, ela quebra os argumentos, ela destrói o cativeiro, ela tira as doenças, ela remove os empecilhos. Mas às vezes a nossa alma está cheia de argumentos, às vezes lógico. Só que nesta noite eu estou te pedindo, eu estou te convidando para jogar toda lógica fora. Pastor, o senhor está me chamando para ser doido? Doido por Deus, doido pela palavra de Deus, doido pelo poder de Deus. Não abra mão do poder de Deus, não abra mão do sobrenatural. O médico vai dizer para você: não tem mais jeito. Você diz: tem jeito sim, em nome de Jesus, doença vai embora. O médico vai dizer: o casamento não tem mais jeito. Você diz: tem jeito sim, em nome de Jesus, seja curado. Você é aquele que foi chamado para viver por fé, viver por Deus. Pastor, e os argumentos? Sejam destruídos todos em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Agora é interessante que o homem não conhecia Jesus. Os judeus perguntam: quem foi que te curou? Ele diz: eu não sei quem me curou não, foi um homem.
Eu não sei quem é ele. Deixa eu te dar uma palavra desta noite. Você está esperando conhecer muito a Deus para ser curado? Não precisa. Você está esperando fazer teologia, estudar toda a Bíblia para ser curado? Não precisa. O homem não conhecia Jesus. Jesus disse apenas uma palavra a ele: levante-se, pega a sua cama e vai embora. Isso é o bastante. Talvez Deus vai dizer para você nesta noite: meu filho, você está perdoado. É o bastante. É o bastante, apenas isso é o bastante. Talvez Deus vai dizer para você nesta noite: meu filho, hoje é o dia de um novo começo. É o bastante. É o bastante. Você não precisa conhecer, você não precisa ler profundamente a Bíblia, conhecer teologia, fazer curso e curso e curso e curso. Você só precisa crer naquilo que Deus está te falando. Pastor, quando é que isso acontece? Isso acontece quando a luz de Deus entra dentro de nós, quando a mente é iluminada pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo sopra sobre nós e aviva em nós aquela palavra maravilhosa. Você pode estar lá orando lá no seu quarto, e Deus diz: hoje eu faço nova todas as coisas. Creia, recebe, se levante, coloque de pé, vai em frente, avance, porque o Senhor já bradou em seu favor. Tem uma pessoa aqui, é uma mulher. O Espírito Santo está me dizendo assim: diz para ela: o deserto passou. É uma mulher, o deserto passou. O deserto passou. Oh, aleluia, aleluia. Jesus disse para esse homem: levante-se. Foi o bastante. Nós estamos, irmãos, em busca de sermões muito rebuscados. Todas essas coisas têm o seu valor, o seu devido valor, mas na verdade o que nós precisamos é da palavra de Deus para nós. O que nós precisamos é da palavra de Deus para nós. É o bastante. Aquele homem de grande fé, centurião, ele disse: Senhor, não sou digno que entre no meu teto. Diz apenas uma palavra. Apenas uma palavra, meu criado será curado, Senhor. Pedro disse: Senhor, já temos pescado a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quando você fizer isso, vai mudar. Valeram para eles e vale para nós. Mas a nossa alma fica cheia de argumentos. É por causa disso, é por causa daquilo. Mas Jesus então encontra esse homem e Jesus esclarece as dúvidas dele. A Bíblia diz que mais tarde Jesus encontra o homem lá no templo. Está no versículo de número 14. Diga: mais tarde. Diga: mais tarde. Muitas coisas em nossa vida Deus esclarece mais tarde. Deus apenas faz o milagre, Deus apenas te coloca de pé, Deus apenas te cura. Mais tarde, bem mais tarde. Às vezes leva 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você fica: Deus, eu não entendi aquele negócio. Mais tarde. O que você precisa hoje é ser curado. Você veio aqui hoje para ser curado. Mais tarde Deus te explica. Mais tarde Deus esclarece. Vai chegar uma hora que Deus vai te revelar todas as coisas. Hoje é apenas dia de você ser curado. Pastor, eu quero uma explicação. Não, hoje não é dia, é mais tarde, mais tarde, mais tarde. Mais à frente Deus te esclarece. Ser curado é o bastante. Os judeus então vão atrás de Jesus. E os judeus dizem: você está curando no sábado e ainda está se fazendo igual a Deus. E eu já estou indo para a minha última parte. Andar no mover de Deus.
meu quarto ponto foi: Deus sempre esclarece, às vezes mais tarde, mas Ele sempre esclarece. Sempre esclarece, às vezes mais tarde, às vezes na hora, às vezes mais tarde. E o meu quinto e último ponto: andar no mover de Deus. Jesus, eles vão atrás de Jesus. No versículo 17, Jesus disse assim: vocês estão falando que é sábado, mas meu pai está trabalhando, e todas as vezes que meu pai está trabalhando, eu também estou trabalhando. Todas as vezes que meu pai está trabalhando, eu também estou trabalhando. Você sabe por que nós ficamos cheios de argumentos? Porque nós ainda não sabemos a hora que o pai está trabalhando. Porque quando a gente sabe que o pai está trabalhando, a gente não precisa de argumento nenhum. A gente só corre para o pai e diz: papai está trabalhando, então eu vou trabalhar também. Eu vou me colocar de pé também, eu vou me levantar também, porque papai está se movendo. Então eu não preciso de nenhum argumento, eu preciso apenas ir com papai, porque papai, quando ele fala, acontece. Ele é Deus. Se coloque de pé. Deus é papai, Deus é seu pai. Deus te trouxe aqui nesta noite porque você está precisando jogar fora tudo que você aprendeu sobre Deus. Lançar fora tudo que você aprendeu sobre Deus e começar uma caminhada nova com Ele. Eu sei que se Deus não entrar na sua frente, que se Deus não colocar a mão, vai dar tudo errado. Mas você sabe que se papai estiver na frente, coisas inexplicáveis acontecerão. Algumas coisas você vai conseguir explicar agora, outras talvez não. Algumas talvez serão explicadas na eternidade. Mas você não precisa de nada disso. Você só precisa dizer: pai, eu sei que o Senhor está trabalhando. Isso é o bastante. Eu não quero, irmãos, fazer nada que Deus não esteja fazendo, participar de qualquer coisa que Deus não esteja participando. Se Deus não estiver lá, eu também não quero estar. Eu só quero estar onde papai está. Deus te trouxe aqui nesta noite para falar com você. Se essa palavra tocou seu coração e você quer correr aqui e dizer: Deus, hoje eu quero abrir mão de todos os argumentos da minha alma. Eu vou me levantar e eu vou pegar a minha esteira e eu vou caminhar. E talvez você diga: pastor, o que eu tenho que fazer? O mesmo que o moço fez aqui, ó. O moço foi para todos os lugares dizendo: foi Jesus quem me curou, foi Jesus quem me curou, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me curou. Essa será a sua obra. Sai do seu lugar e vem. Quero orar por você, vem. Se essa palavra tocou seu coração e você quer receber a oração, sai do seu lugar e venha.